bora pra segunda leva aí. Bora. Agora comigo de novo. És tu. Como eu prefaciei antes de mostrar o livro da Divina Comédia, eu selecionei meus livros pensando muito em momentos de vida. Então, quando eu era mais jovem, o que me influenciou muito na adolescência e depois ali no início da vida adulta foi a Divina Comédia. E depois que eu saí do ensino fundamental, eu passei por um período bem complicado, que era um período onde eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. E de não apenas de faculdade, necessariamente, de cursos de ensino superior, mas que eu queria fazer com a minha vida mesmo. Eu não tinha nenhum objetivo de longo prazo, que eu achasse digno do meu esforço, e isso é ruim, porque você precisa ter objetivos de longo prazo. Sim. Eh, E eu fiquei muito perdido, porque eu trabalhei com várias funções diferentes. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, e trabalhei em diversas áreas diferentes. E meio que nesses momentos ali da vida, principalmente ali nesse momento ali de término do ensino médio, e depois meio que eu fui meio que a vida foi me levando, assim, eu fui meio que tragado nas ondas da vida, né, sem muita volição necessariamente, né, apenas fazer as coisas que precisava fazer, né. Estava meio perdido, não sabia o que eu queria. Eu tinha várias ideias de cursos que eu queria prestar. Então, assim, eu queria fazer economia quando eu estava no ensino médio. E até um pouquinho depois, mas depois eu ignorei essa ideia completamente, porque realmente não fazia sentido pra mim. Depois eu fiz curso de design gráfico e queria trabalhar com isso, mas também desisti dessa ideia. Depois acabei cursando administração, porque é o lugar onde você vai quando você não sabe o que você quer. E aí fiquei fazendo um ano de administração em 2021, na época do lockdown da pandemia de Covid, e foi uma experiência desastrosa, tanto é que eu tranquei essa desgraça maldita e fui cursar psicologia, que foi a melhor decisão, uma das melhores decisões da minha vida inteira. E nesse período antes de começar a psicologia, eu fiquei nesse período que foi um verdadeiro limbo pra mim, né? E era muito interessante, porque se eu pegar a Divina Comédia de novo, eu não tava achando um inferno no qual pudesse me lançar, né? E eventualmente eu encontrei. A gente tava buscando o paraíso, né? A gente não busca paraíso, a gente busca um inferno novo pra se lançar, né? A gente busca sarna pra se coçar, né? E nesse momento de limbo, eu tava lendo alguns livros, porque eu sempre gostei de ler bastante. Eu comecei a ler muito na época do lockdown. E no momento de lockdown eu tava no meu pior, porque eu tinha perdido o emprego que eu tava tendo ali. E fiquei desempregado em casa, fechado. E nesse momento ali de muito sofrimento mental mesmo, eu me deparei com essa história e com esse livro aqui que eu tô lendo. É o segundo livro que eu vou trazer que mudou a minha vida. E o livro de psicologia que me levou pra psicologia mesmo, que ou que pelo menos balizou muito do meu interesse pela psicologia, que é o já citado 1000 vezes nos outros episódios que a gente gravou aqui. Se você acompanha a gente, você já me ouviu falar ele, ouviu o nome desse autor aqui umas 15 vezes, pelo Tem menos. cortes dele, veja. Mas é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Esse livro aqui me mudou muito. Para quem não conhece a história desse livro, é basicamente o Viktor Frankl, que é um psicólogo judeu, aprisionado no campo de concentração nazista, na época da Alemanha nazista. E ele ficou aprisionado ali, sofrendo imensamente no campo de Auschwitz e em outros campos também. Ele sobreviveu a essa experiência horrível e depois ele escreve as suas memórias e suas recordações e seus pensamentos, sentimentos de toda essa experiência nesse livro aqui, esse livretinho de 100 e poucas páginas, que tem uma linguagem extremamente acessível, inclusive, e no qual ele também coloca as bases do pensamento psicológico dele, que iria fundamentar a logoterapia, que é uma terapia que busca ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida delas, porque Viktor Frankl, de acordo com ele mesmo, encontrou o sentido da vida dele no campo de concentração. Que o negócio, quando a gente ouve, a gente acha estranho. Como que a pessoa consegue encontrar o sentido da vida dela em condições tão horríveis. E foi o que ele fez.
ali naquele local de sofrimento, de muita dor, de muitas penúrias, de muitas lamúrias, ele observava o comportamento das pessoas ao redor dele, observava as suas próprias reações, e ele percebia a vileza do ser humano, seus maiores requintes de crueldade. E ele explicava pra gente que todas as perspectivas de vida dele foram subvertidas quando ele estava nesse local, né. A primeira coisa que aconteceu quando ele começou a conviver nesse ambiente é que ele percebia que a linha que separa o bem e o mal é muito mais maleável do que a gente gosta de imaginar. Então, o mundo não é apenas dividido entre pessoas que causam o mal e pessoas que sofrem esse mal e pessoas que causam o bem, né. É muito pelo contrário, né, nessa situação limite aqui do campo de concentração, ele como um prisioneiro via prisioneiros, assim, sendo torturados pelos guardas da SS dia após dia, noite após noite, e alguns prisioneiros, outros judeus que foram aprisionados no campo, faziam negociações com guardas e eles mesmos viravam carrascos de seus próprios compatriotas. Então outros prisioneiros torturavam os demais prisioneiros, ganhavam favores com os outros guardas e praticavam o mal também. E, e mesmo no grupo de guardas da SS, que, enfim, torturavam imensamente as pessoas ali, que colocavam essas pessoas, esses sofredores em condições assim de escravidão mesmo. Até mesmo dentro desse grupo ele encontrou um ou outro guarda e tentava fazer um escambozinho de deixar comida para alguns prisioneiros, para tentar ajudá-los da melhor maneira que podia. Então a linha que dividia o bem e o mal na visão do Frankl, ela mudou bastante, porque isso foi algo que eu também levei muito em consideração, porque não é apenas o fato de você ter passado por um grande sofrimento que faz com que você seja uma pessoa boa. Sim. Uma conduta boa, uma conduta justa, uma conduta honesta depende de algo que a gente pode chamar de caráter. Sim. E o seu caráter, ele pode ser moldado pelas situações da sua vida, mas ele não é determinado apenas por sua classe social ou determinado por a sua posição em alguma hierarquia, alguma coisa do tipo. Ele depende muito das suas escolhas do dia a dia e de quem que você vai escolher ser. O sofrimento que ele passou nesse campo de concentração, para ele era uma pergunta a qual ele deveria dar uma resposta. Se a vida tem sentido, e para ele tinha muito sentido, se os momentos de felicidade tinham um sentido de ser uma coisa boa, o sofrimento também tinha um sentido, não necessariamente bom, mas ele tinha um sentido. E esse sentido era o que ele estava buscando, e ele entendeu que quando o sofrimento bate na nossa porta, o que a gente pode fazer como seres humanos e possuem ali o livre-arbítrio de escolher a sua próxima decisão, é você justamente determinar a sua postura perante o mal que te aflige. Isso daqui vale como como uma recomendação de ação que pode realmente mudar a sua perspectiva de olhar o mundo e olhar as pessoas, né. Todo ser humano tem uma capacidade, né, ele não está querendo dizer aqui que necessariamente eh, a gente tem que questionar se os nazistas eram ou não bonzinhos ou malvados, ele estava simplesmente falando, existe bondade e maldade em tudo quanto você possa imaginar. E todo ser humano tem capacidade para a bondade e para a maldade. Sim. E que isso não é tão óbvio quanto parece ser. Ele saiu do campo de concentração e usou a experiência que ele teve ali, usou essas experiências, tem várias histórias aqui incríveis, né, ele foi passando por momentos de apatia, né, onde aquele sofrimento já não significava mais a mesma coisa para ele, né, ele viu uma pessoa sendo fuzilada na frente dele, e como ele já tinha visto isso tantas vezes na semana, virava algo normal. E ele percebeu o quanto que a gente se acostuma com situações que a gente não deveria se acostumar, né. E isso pode formar uma casca que pode ser entendida como uma certa resiliência, mas a gente também perde algo também com isso, né. E ele tentou manter, o mais importante, ele tentou manter a esperança que ele tinha na realidade, né. Ele não se deixou levar pelo fato de que ele passou por esse sofrimento. Ele poderia muito bem ter virado as costas para a humanidade e ter falado: "A humanidade é horrível porque eu passei por isso", inclusive ele perdeu a família inteira dele no campo de concentração, perdeu mãe, pai, a esposa dele foi levada no campo de concentração feminino e faleceu ali. Então ele saiu do campo, ele sobreviveu sem ninguém, Sim. e ele teve que reconstruir a vida dele do zero, e ele manteve a esperança na humanidade, ele manteve
a força e a resiliência necessárias para poder criar algo novo com base no seu sofrimento, que foi a logoterapia. E com a logoterapia ele foi capaz de ajudar muitas e muitas outras pessoas. Então, o que Frankl ensinou para mim é que o bem e o mal não são óbvios, e eles podem ser causados por todo tipo de pessoas e inclusive você. Quando ele saiu do campo de concentração, sempre conto essa história aqui, mas ele estava andando perto de uma fazenda com o colega dele que também sobreviveu pelo campo, e o colega dele resolveu simplesmente atravessar a fazenda pisando em cima dos hectares e dos meios de sustento do fazendeiro, e a justificativa dele para isso era que se eu sofri, o fazendeiro tem que sofrer também. Mandei. E na visão do Frankl, o mundo ser injusto, que realmente é, e existe muito sofrimento injusto, né? Ninguém vai falar aqui que a experiência no campo de concentração é necessária ou que foi algo que tinha que ter acontecido. É simplesmente que o sofrimento existe. Ele é, e você precisa lidar com ele da forma que ele aparece para você. Muito do que Frankl passou, ele sobreviveu, foi por sorte, né? Foi por simplesmente sorte. De ele não ter falado a palavra errada no momento errado pro guarda errado e ter tomado um tiro na cara, que era uma coisa que acontecia. Muitas vezes ele se agarrava às memórias da sua mulher em busca de uma lembrança de amor para ele poder sobreviver àqueles momentos, né? Quando ele tava batendo a picareta na madrugada, num frio mortal, Sim, ou batendo no trilho do trem, na picareta, ele só lembrava da esposa dele, que já estava morta e ele não sabia, mas que fez com que ele pudesse sobreviver, né? Então, e ele saiu dali e ele repreendia a conduta do seu colega que passou andando na fazenda querendo causar sofrimento para os outros, porque na visão dele não importa o sofrimento que aconteceu na sua vida, você não pode justificar, eh, fazer o próximo sofrer. E ele, e ele para mim teve uma conduta que eu considero o Viktor Frankl meu herói. É um dos meus heróis, né? Se eu tivesse uma lista de heróis que eu tivesse que fazer, Viktor Frankl estaria a partir do topo ou talvez no topo. Foi o cara que passou por grandes tormentos, né? Ele passou pelo inferno, um dos piores infernos, e ele conseguiu ali depois eh, pegar aquele conhecimento, destilar numa terapia e ajudar muitas pessoas. E é o que eu busco e me inspiro na minha vida, né? Independentemente do que eu estiver passando, eu sempre vou querer olhar para isso daqui, olhar para essas histórias e me inspirar em saber que, independentemente do mal que me afligiu, eu consigo transformar isso em algo de positivo para alguém, não apenas para mim, mas também para os outros, né? Então, é aquilo que eu também aprendi com Dante, né? Viktor Frankl saiu do inferno e ele foi testado depois no paraíso para entender o que que ele iria fazer com a vida dele, né? O paraíso de não estar mais no campo, né? E ele teve que criar as ferramentas dele para poder ajudar o próximo, né? É uma conduta brilhante, é uma conduta de uma pessoa honrada, que é algo que, ao meu ver, deve ser repetido e imitado nas suas próprias proporções na medida que você consegue, né? Na medida em que a gente consegue transcender os nossos sofrimentos, que foi o que Viktor Frankl fez. Então, nesse momento que eu estava totalmente perdido na minha vida, sem saber o que eu queria, sem entender que rumo eu poderia levar para minha própria existência, eu entendi que aquele meu sofrimento poderia me contar alguma coisa de interessante. Então eu tive que fazer uma certa jornada interna para descobrir o que que eu ia fazer, e entender a mim mesmo, e entender a minha vida até aquele ponto, e entender como que eu poderia levá-la em direção a um lugar onde eu pudesse fazer o bem não só para mim, mas talvez para o próximo. E é por isso que eu escolhi a psicologia e não economia ou design gráfico ou qualquer outra coisa, né? Porque eu percebi que ali eu poderia me colocar numa posição onde eu pudesse transcender os sofrimentos da nossa vida cotidiana e utilizá-los de uma maneira que possa ser útil e benéfica para o próximo também. Então, isso realmente me balizou e me fundamentou, e esse livro realmente criou isso em mim, de certa forma, né? Essa grande história. Falando desse livro, foi um livro que eu pensei em trazer também. Uhum. E foi um livro que me fez pensar muito também. Eu vi ele na última vez que eu fui pra praia. E eu acho que eu parei umas 4 vezes pra chorar. Quando ele descrevia Uhum. muita coisa, porque é muito pesado e é um lado da guerra que não é tão falado e tão explorado. E Uhum. também é bom lembrar, e talvez nem todos saibam, que só foram descobrir dos campos de concentração e acontecer lá dentro quase no final da guerra. Uhum. Todos os judeus que entraram no campo, eles não sabiam que estavam indo chegar para eles.
Sim. Eles não foram, tipo, um bando de cordeiro pro próprio abate sabendo que iam morrer. Eles foram ali putz, caí nessa merda. Sim, exato. Eles foram manipulados, né? Totalmente. Das piores manipulações, né? Inclusive o General Patton, que era o comandante aliado responsável pelas forças americanas na Alemanha, quando ele encontrou os campos de concentração, ele reuniu todos os habitantes das vilas em volta e forçou eles a entrar e olhar o que estava acontecendo. Isso é descrito numa minissérie muito boa da HBO chamada Band of Brothers. Nossa, cara, sim. Nessa série, se vocês assistirem, assista essa série, porque é a história dos soldados aliados principalmente os americanos, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? Numa campanha dos paraquedistas na Companhia Easy, né? Que é uma minissérie maravilhosa. Desde o Tem treinamento. Soros e próximo ali do final eles chegam na Alemanha e você vê o choque de eles não estarem entendendo o tamanho do sofrimento imposto para seres humanos que nessas proporções, nessas dimensões não tinha acontecido na história da humanidade. Exato. Então assim, não é à toa que o século XX é um dos séculos mais sangrentos da história da humanidade, né? E Enfim, Até agora. ele é um livro tanto histórico, porque tem muitos relatos que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, porque ele viveu, e ele até começa o livro falando que é os relatos do prisioneiro número X, que ele era o número dele. E como ele entrou, porque tem a descrição de como ele entra no campo de concentração, que é bizarra, e a sorte era tipo um guarda falando assim, gostei de você, basicamente eles vive, tinham não gostei de você, morre. Eles tinham um processo de seleção dos prisioneiros que, quando eles falavam ali para os guardas nazistas, eles definiam se você ia para a fila da direita ou da esquerda. Não lembro qual agora, mas um deles levava para os barracões, onde você dormiria para começar a trabalhar Isso é tratado como um animal. crime, ser tratado como um animal. E a outra fila iria direto para o crematório. Exato. Então, assim, e ele estava com um amigo dele nesse momento e o amigo dele foi pro crematório. E mostra isso até o final da guerra. Que ele ficou a guerra inteira no campo. Sim. E E até mesmo dentro da guerra tinha discussão política. Dentro do campo de concentração. exato, tinha. Até lá. Eles escutavam as notícias e ficavam Porque debatendo. eles debatiam sobre os rumos que a guerra poderia ter, né? Exato. E, enfim, grande livro, grande história, grande narrativa. Basicamente, fundamentou muito do meu pensamento e das minhas escolhas de vida. E ensina que o bem e o mal estão além das aparências. O mundo é muito Né? mais Ele nunca imaginou encontrar um aliado sequer dentro dos guardas do campo de concentração, que foi o que acabou acontecendo. inimigo E ele não imaginava encontrar um dentro do próprio povo. carrasco dentro da sua própria estirpe, por assim dizer. Então, é isso. É um grande livro que eu recomendo para qualquer ser humano. Acho que não é uma leitura apenas para quem gosta de psicologia, é uma leitura que qualquer ser humano deveria empreender em algum momento. Ele tem muito para te contar. Então, bem, E também linkando com o episódio de sofrimento, rapidinho. No campo de concentração, várias vezes ele descreve coisas positivas que aconteceram no campo. Os prisioneiros se juntando para fazer sarau, para fazer grupo de estudos, pessoas encontrando paz de espírito naquele meio de sofrimento, ou eles, cara, com um pé sangrando porque usavam um arame como cadarço, que era o que tinha, com roupas extremamente finas, em frio de -10 para baixo. Sim. O próprio Viktor Frankl, ele entrou com, se eu não me engano, 80 quilos e saiu com 44. algo assim. Sem comer, desnutrido, sem saber às vezes até o próprio nome, porque sem apelo, sem roupa, sem nada, você igual todo mundo. Os prisioneiros paravam no meio, tipo, da Áustria, congelado, e falavam assim, nossa, que nascer do sol bonito. Ou bora cantar, bora fazer teatro, bora recitar poemas. E até mesmo no máximo do sofrimento que um ser humano pode infligir ao outro, ainda eles conseguiram achar, tipo, pequenos silver linings, pequenos momentos de esperança e de luz naquele abismo desgraçado que eles foram jogados. É isso.